Hoje mais um vídeo de palpites, agora vai ser sobre as quartas de final do Mundial de Clubes. Um Mundial de Clubes que tem surpreendido bastante, ainda tem dois brasileiros vivos que podem chegar na semifinal e até na final do Mundial de Clubes, então é um momento muito interessante desse Mundial. Vai ter um duelo entre PSG e Bayern de Munique, que até aqui parece ser os dois melhores times do torneio. Então, cara, essas quartas de final prometem muita coisa. Eu vou avaliar os jogos da dinâmica e dizer quem eu acho pode ganhar, lembrando que o time de Xabi Alonso ainda tá vivo e evoluindo a cada jogo, então o Real Madrid ainda pode levar esse Mundial de Clubes também. A gente vai entender tudo isso aqui no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu tinha dito anteriormente que quando começasse as oitavas de final do Mundial de Clubes, o ritmo ia melhorar bastante e os jogos seriam melhores. E, cara, tava correto, ok? Eu praticamente vi quase todos os jogos dessas oitavas e realmente tava muito melhor, cara. E assim, dá pra ver que os times estavam jogando um futebol bem mais sério, né? O ritmo dos times europeus melhoraram bastante, então eles estão jogando futebol muito melhor agora. E não foi o bastante pra bater em alguns cenários, né? Como o caso do time de Pep Guardiola, o Manchester City, cara, que eu imaginei que ia passar, mas sofreu pra passar do Al Hilal e acabou sendo eliminado, né? O Al Hilal se defendendo muito bem, cara. Que retranca maravilhosa, cara. Assim, o Manchester City girando bola e nada, não saía nada. Que jogo, tanto cruzamento pra Haaland cabecear e nada, não saiu gol, cara. Que coisa linda, cara. Que aula, né, de como ganhar de um futebol progressivo, cara. Assim, Inzaghi, de novo, parece que ele tá fazendo. Será que ele vai pra final de novo contra o Paris Saint-Germain? Será que ele vai tomar outro 4-0, mas agora com o Al Hilal? A gente só vai saber no futuro, cara. Mas foi bonito de ver essas oitavas de final. A gente viu um futebol muito diferente, né? O Botafogo, que resolve jogar o jogo do Palmeiras, de Abel Ferreira, acaba sendo eliminado exatamente por causa disso, né? Eu não entendi qual era o plano do Botafogo. Achei que o Botafogo seria bem mais agressivo contra o Palmeiras, mas parecia que eles estavam enfrentando um clube muito maior, né? Foi bizarro aquele jogo e deu a lógica, né? O Palmeiras acabou passando. Eu sei que pra quem acompanha aí o futebol brasileiro, podia achar que o Botafogo ia acabar ganhando, porque nos últimos resultados o Botafogo foi até bem contra o Palmeiras. Eu entendo esse lado, né? Mas a gente tá falando de um mata-mata, né? A coisa muda quando vai pro mata-mata, né? A coisa muda de figura, ainda mais quando você já enfrentou o time várias vezes. Por isso eu acreditava um pouco. E aí o Botafogo ainda foi lá e acabou ajudando, né? Com essa estratégia que não deu muito certo. A gente tem um Fluminense que bateu a Inter de Milão, que tá jogando um futebol bem esquisito, né? Nas mãos de Kivu, o time parece pior em praticamente tudo. E hoje o Al Hilal, né? Parece ser um time bem melhor que a própria Inter de Milão, né, de Inzaghi. Inclusive, parece que ele tem acesso até a jogadores melhores lá, que é bem interessante, por sinal, né. Nem tudo é perfeito, mas algumas coisas são mais interessantes lá no Al Hilal. O Chelsea que ganha de 4-1 com um dos placares mais enganosos de todos os tempos, né. Evidente que o Benfica, ele larga de mão as oitavas de final ali, quando eles tomam o segundo gol. Até porque não fazia sentido, tava com -1, prorrogação, não fazia mais sentido correr pela bola, né. Já tinha acabado o jogo praticamente. E aí, o placar é ampliado e muitos torcedores do Chelsea estão utilizando isso pra falar que o Chelsea foi muito bem, sendo que, se você assistiu a partida, você sabe que não, né? Foi um jogo bem morno, bem abaixo do que deveria ser, ainda mais porque o Benfica não fez a melhor das atuações. Mas eu diria que o Benfica foi um time bem corajoso, cara, e eles tentaram até o último minuto. Talvez se não tivesse a parada, a partida teria terminado em 1-0 com só um jogo morno do Chelsea de 1-0. Provavelmente que poderia ter acontecido se o jogo não tivesse parado durante 2 horas, cara. Aí o PSG foi lá e meteu 4-0 no Inter Miami e seguiu em frente pras quartas de final sem nenhum problema, né? Que jogo extremamente controlado, né? O PSG simplesmente dominou os caras. Eu avisei, né? O Inter Miami não sabe jogar correndo pra trás, então seria um problema muito grande, cara, jogar essa partida. Seria muito complicado na marcação. O Flamengo fez um jogo corajoso e deu tudo que tinha pra dar em campo, e não foi o suficiente, porque o Bayern de Munique é um time muito melhor. Mas pelo menos foi um jogo corajoso, que eu acho que quem saiu maior disso aí tudo é Felipe Luiz, que pelo menos mostrou pras pessoas que ele tem futebol pra apresentar e, cara, é o passaporte dele pra Europa. É isso. Pra mim, ali naquele Mundial de Clubes, ele mostrou pra muitos times europeus que tem um treinador brasileiro, que tem capacidade de treinar um time de lá, mostrar um grande futebol. Então, cara, eu acho que a Itália, times de Portugal, os grandes, né, um Benfica, um Porto, pode começar a olhar pra Felipe Luiz aí no futuro, cara. O Real Madrid ganha de 1-0 com um placar extremamente mentiroso, diferente do que eu falei do Chelsea aqui. O Real Madrid estraçalhou a Juventus, cara. Foi um jogo extremamente controlado, onde eles aumentaram o ritmo, mas também não precisou aumentar tanto, e a Juventus foi dando campo e o Real Madrid foi subindo. Tem até um momento ali, né, que o treinador faz com que Tchouaméni, que era o zagueiro central, suba pro meio de campo, porque simplesmente estava tão controlado que não dava pra não aproveitar aquilo. E aí o placar só ficou no 1-0 por causa do goleiro, né, de Gregório, que virou uma espécie de Buffon no meio daquela partida. Acabou salvando um pouquinho. E aí o Real Madrid se classificou. E por último a gente tem um Borussia Dortmund, né, que tem uma sofrida aí contra o Monterrey. Eu assisti ali o início do jogo, depois eu não quis ver o resto. Depois eu voltei no final, quando o Monterrey tava quase conseguindo empatar. Enfim, cara, foi um jogo estranho do Borussia Dortmund. Ele continua apresentando esse padrão meio inconsistente até aqui. Sei lá, cara, ele acabou passando, né. Eu acho que eles têm um time muito melhor que o Monterrey, então
então é normal que eles acabem passando mesmo. E por enquanto a gente tem 5 clubes europeus de pé, 2 brasileiros e um time da Arábia Saudita, ok? Eu acho que é essa galera que tá aí. E aqui a gente já define as quartas de final. Agora eu vou fazer análise das quartas de final, o que você tem que esperar dela. Vamos lá. Bom, cara, aqui a gente já tem os confrontos, como vocês podem ver, né? Temos as quartas de final já certinho. A gente tem o Fluminense contra o Al Hilal nesse exato momento, né? Vocês podem ver amanhã às 16 horas vai acontecer e depois o jogo do Chelsea às 22. Cara, o Fluminense até aqui é um time estranho, mas que é muito resistente. Talvez não seja do termo defensivo, né? Eu acho que não é tipo uma retranca, não. Mas é um time que resiste ao jogo muito bem, é resiliente a partida. É o que o Fluminense mostrou até aqui, né? Ele ficou vivo em todos os jogos que eu vi até aqui do Fluminense. E, mais uma vez, é isso, cara. Ele vai resistindo, acaba ganhando o jogo depois. Ele vai aguentando com salvadas do goleiro, com salvadas de Thiago Silva, e depois eles vão lá e tentam ampliar o placar. Eu acho que é a vibe deles. Um futebol de resistência, né? De resistir ao campo. É interessante, não são muitos os clubes que jogam desse jeito, mas eles estão fazendo um belo papel. E aí vem uma pedrada pela frente, que é o Al Hilal, cara. Porque o Al Hilal tem um puta elenco, cara. Tem um elenco muito bom, cara. Você viu ali aquele gol definitivo de Koulibaly mostrando uma qualidade excelente. O nível de defesa também, a dedicação defensiva dos caras ali em campo foi incrível. Então o Al Hilal tem um elenco melhor, tem um treinador que é melhor, evidentemente, né? Inzaghi é um puta treinador. Ele também tá vivendo aquela situação de tá ensinando ainda os caras ao que fazer, né? Foi bem rápido o encaixe, mas ainda não tá 100% pronto. Então o Fluminense tem chance ainda, cara. Eu poderia dizer que esse duelo aqui é bem desequilibrado, mas não seria uma verdade, pra ser bastante sincero, cara. Eu acho que o Fluminense mostrou até aqui que é um time resistente, cara. É um time que você vai sofrer pra poder passar. É isso, cara. Eles têm futebol pra isso. Agora vai depender da leitura do jogo, né? Eu acho que, por exemplo, ele vai conversar ali com os jogadores dele, né? Tem uns jogadores que estão ajudando bastante a dar instrução. Vai tentar chegar num consenso do que é que ele tem pra fazer contra o Al Hilal. Mas lembrando que o Al Hilal é um time que vai ser letal, como era a Inter de Milão. Qualquer vacilo ele vai fazer um gol e depois retranca infinita e aí tu não consegue fazer nada. Então vai ser um duelo bem difícil pro Fluminense, cara. Vai ser um duelo bem difícil, cara. Vai ser um duelo bem sofrido pra eles, cara. Muito diferente do que foi contra o Borussia Dortmund, o preguiçoso Borussia Dortmund, né? Que parecia que nem queria jogar aquela partida. Aqui vai ser o grande desafio deles, cara. Eu acho que o Al Hilal passa com um jogo sofrido. Eu imagino um 2-1, 1-0, um jogo apertado, onde os dois times se defendem bem e vai ser um saco. E aí talvez o Al Hilal decida nos contra-ataques ali. A qualidade individual de alguns jogadores, um Marcos Leonardo definindo o jogo. É o que eu imagino pra esse duelo aqui, cara. Mas o Fluminense até aqui ele sai maior do que o que ele entrou. Lembrando que é equivalente sim o que o Flamengo e o Fluminense enfrentaram. É equivalente. A Inter de Milão tava na final da Champions, o Bayern de Munique não. Lembrando isso aí pra vocês. Pode estar com um novo treinador e tudo mais, e aí você tem esse detalhe aqui, mas não muda o fato, cara. É um time de nível, assim. E o Fluminense passou. O Flamengo não. Quero lembrar isso aqui pra vocês. Então não diminua o Fluminense, cara. Até aqui ele é um dos melhores clubes desse Mundial de Clubes. Se ele passar do Al Hilal, cara, talvez ele seja o melhor, cara. Melhor time brasileiro que jogou o Mundial de Clubes. Impressionante até aqui o Fluminense, cara. Aí a gente tem o Palmeiras versus o Chelsea. E vai ser um duelo estranho e problemático pra ambas as partes. Sigo o que eu falei aqui do primeiro duelo, né? Vai ser um duelo equilibrado. Não tem pra onde você correr, cara. Assim, se fosse o Chelsea de Thomas Tuchel, eu confiaria 100% que eles iam passar, ok? Ele ia arrumar um jeito de ganhar o jogo e ele ia passar. Agora, não é o Chelsea de Thomas Tuchel. É o Chelsea de Enzo Maresca. E Enzo Maresca, cara, ele joga um futebol que talvez seja exatamente o que Abel Ferreira quer que ele jogue, cara. Que é fazer um jogo morno. Ficar tocando bola e pensando no jogo. Você vê quanto o Palmeiras é chato? Tipo assim, é difícil fazer um gol neles. Porque, tipo assim, ele tá muito confortável em se defender. Talvez seja exatamente um problema pro Chelsea isso aí, cara. Porque eu não tô dizendo que o Palmeiras vai golear o Chelsea ou que ele vai abrir o placar. Não. O problema é que o Palmeiras, ele tá muito confortável com o 0-0. E se Enzo Maresca não acelerar esse jogo e buscar o placar o mais rápido possível, a gente vai perder o jogo. Assim como o Botafogo perdeu, né? Deixou o jogo muito confortável. Tudo o que esse desgraçado desse treinador do Palmeiras quer é exatamente isso, cara. A calma. Ele quer que você jogue com calma demais e que você fique enrolando o jogo e que o jogo vá rodando, dá 80 minutos, ele vai lá, faz um gol e ele ganha o jogo. É tudo que ele quer, cara. E o Chelsea pode ser que faça exatamente esse papel. Então esse é o jeito do Palmeiras ganhar. O Chelsea, por outro lado, tem que jogar de uma maneira mais ofensiva, buscando o gol e pressionar o Palmeiras o máximo. Eu não achei o contra-ataque do Palmeiras nada demais, apesar de ser extremamente bem organizado e ter peças ali que finalizam muito bem em velocidade. Apesar disso, eu não achei nada demais. Não é como se fosse uma Inter de Milão de Inzaghi daquela época lá, que ele tava por lá, que era super letal. Não, não é isso. Então talvez o Chelsea tenha mais liberdade pra poder subir uma linha e ser mais ofensivo. E aí vai ter que buscar o gol do jeito que dá, cara. Vai ter que usar as melhores peças que chutam de fora da área, vai ter que usar uma boa movimentação pra quebrar a linha de defesa do Palmeiras. O Chelsea vai ter um desafio muito grande nas mãos. É um duelo muito difícil de eu falar quem vai passar. É muito difícil, cara. Assim não é fácil, não. Mas eu vou colocar o Chelsea passando, eu vou acreditar. O Chelsea até aqui me lembra um pouco o
Tottenham na Europa League, né? É um time que não joga um futebol bonito, é um time que não parece ser o campeão. Toda rodada que você vai parece que ele vai ser eliminado e ele tá passando e de algum jeito com um futebol que vai até contra o que o treinador tava fazendo no início dele ali, sendo mais um pouco burocrático em campo, né? Pensando demais, elaborando demais o jogo, né? Com medo de subir a linha, com medo de ser mais agressivo, porque pode tomar um contra-ataque, né? Cozinhando muito o jogo, né? Pensando demais o jogo. Esse futebol que ele tá apresentando é exatamente o que tá fazendo o Chelsea passar. Por estranho que possa parecer isso aqui, cara. Então eu acho que talvez o Chelsea possa até ganhar de alguma maneira. Se eu quiser acreditar na magia do Spurs aqui e colocar ela dentro do Chelsea, cara, eu acho que se for pela mesma lógica, talvez o Chelsea ganhe isso aqui, cara. Eu não sei o que dizer, velho. Eu realmente não imaginava que a gente ia passar do Benfica. Eu achei a fase de grupos do Chelsea muito ruim. Mesmo quando ele ganhou de 3-0 do Esperança, eu achei o jogo ruim. Ele tá vivo aqui, jogando futebol estranho, questionável. A torcida não tá gostando, eu vi muita gente revoltada com o futebol. E não é à toa, mano. É esquisito. O Chelsea jogando futebol estranho. E até quando tu olha pro time do City, por exemplo, que joga um futebol parecido, eles aceleram muito mais o jogo, eles são bem mais agressivos. E o Chelsea não, o Chelsea parece que tem medo. Talvez pra Enzo Maresca a solução pra defesa fraca do Chelsea exposta, que tem muitos adversários que poderiam punir a gente, é exatamente deixar o jogo mais morno, pensar demais as jogadas, o que é chato pra você que tá assistindo, mas talvez dê resultado. Então por isso eu vou colocar o Chelsea passando e vou acreditar na magia, ok? Isso aqui não é análise, é magia, é maluquice isso aqui, ok? Eu quero que você entenda isso. Então por isso eu coloquei o Chelsea passando, até porque é um duelo muito difícil de prever, cara, é muito difícil. Abel Ferreira é muito competente. Aqui a gente tem um duelo muito interessante, PSG versus Bayern de Munique. Em outra época, eu falaria que o PSG é extremo favorito, mas o Bayern de Munique tá numa crescente muito boa. Só que o Bayern, ele tem um problema, que é os problemas de lesão. O PSG também tem alguns, mas os do Bayern é pior, é bem pior. O Bayern precisa que Musiala esteja em dia pra jogar a partida. É uma partida que ele precisa estar em campo. Não pode depender só de Olise, por exemplo, como é o que tá acontecendo hoje. Então o Bayern tem como ganhar, tem elenco pra isso, mas não tá com jogadores o suficiente pra acabar ganhando o jogo. E aí, essas adaptações, elas custam. Gnabry fez um jogo tenebroso contra o Flamengo, cara. Assim, foi muito ruim. Ele parecia estar um ritmo abaixo de todo mundo do jogo, cara. Difícil, isso atrapalha muito, né? Na hora de você ter um duelo contra o teu adversário. Então, cara, pensando um pouco nisso, eu acho que o PSG passa. Eu acho que o PSG ainda tá bem. Eu acho que o jogo contra o Botafogo foi um PSG reserva, que não apresentou 100%, e depois tentou ganhar o jogo ali à força no final, e o Botafogo se defendeu bem e garantiu o placar dele. Ninguém mandou ele testar coisa contra o time brasileiro. É isso. Mas eles vão jogar sério contra o Bayern. E o sério do PSG é muito poderoso. Por isso eu acho que o PSG vai acabar passando. Apesar de eu achar que o Bayern tá jogando muito bem. E não é por muito, não. Mas eu acho que o PSG acaba passando dessa fase aqui. Apesar de eu acreditar ainda muito no Bayern. O Bayern tá jogando um belo futebol. De verdade. Assim. Só tá faltando jogador no ataque, né? Porque realmente tem algumas figuras ali que você põe em campo e o cara parece que não quer jogar, mano. Parece que não quer jogar. O caso de Sané, mano. Eu não vou perdoar em palavras. O cara, ele parece que tá de sacanagem, mano. Eu juro pra vocês. Se fosse jogador do meu time, eu estaria extremamente revoltado com o comportamento de Sané ali em campo. Ele claramente não tá querendo jogar, cara. Isso me irrita bastante. Não importa que você se transferiu. Você tem uma história com o clube, você tem deveres a cumprir, você deveria estar jogando direito. Temos Real Madrid versus Borussia Dortmund. Um duelo interessante. A final da Champions League, né? De um pouco de tempo atrás, né? Uma final que claramente teve um favorito. E o momento também é nessa casa. O treinador deles, cara, é um treinador maluco. E é isso que talvez faça você questionar esse duelo aqui. Esse aqui não é tão equilibrado, não. Vou deixar isso bem claro. Mas o treinador desses caras é um cara assim que... Ele é doido, mano. Ele é doido. O Niko Kovac, ele não bate bem da cabeça, velho. Porque, cara, eu não sei explicar como é que um time ele tem tanta variação de atuação, cara. Porque tem jogos que o Dortmund é insuportável de enfrentar. Ele é muito forte. E tem jogos que ele é muito ruim. Tem horas que ele acerta o tático do jogo e o Dortmund é muito forte. Só que eu não sei que Dortmund vai pra campo. Eu não sei se ele vai pegar e vai bater de frente com o treinador do Real Madrid. Pode ser que ele consiga. Só que, de novo, é um tiro no escuro. Não dá pra saber. Então, o Dortmund, ele nunca foi tão oscilante do que nessa época, cara. Não dá pra saber que futebol eles vão jogar, cara. Eles podem jogar o futebol mais feio do planeta e o futebol mais bonito. Eu não sei. O Dortmund parece desanimado e por isso eu vou colocar o Real Madrid passando como grande favorito, cara. Porque, cara, é sério, o Dortmund realmente parece que a galera não quer passar, velho. Cara, eu tenho uma dúvida realmente se os caras querem mesmo tá ali, velho. É sério. Parece que eu não tô acreditando nem um pouco. Sério, parece muito a vibe que o Chelsea e o Dortmund são tipo Tottenham e Manchester United na Europa League, cara. É isso, tá ligado? Parece muito isso, tá ligado? Porque não faz sentido, cara. Não faz nenhum sentido. É tipo o Chelsea é o Manchester jogando futebol feio, do nada ganha de 4-1. E o Dortmund parece mais o Tottenham, tá ligado? Tipo, parece, pô, vai cair, não vai cair. Futebol feio o jogo, aí, pô, vai lá e ganha. Aí tu fica, quê? Não dá pra saber, velho. Lembrando, esses caras ganharam do Barcelona, cara. O Barcelona tava voando, eles foram lá e ganharam. E não foi jogando feio, não, cara. Eu vi o jogo. O Dortmund jogou bem. Não dá pra saber, mano. É bizarro o time de Niko Kovac, cara. Eu não sei o que esperar. Eu não sei se Brandt não vai chegar no jogo super inspirado contra o Real Madrid, querendo vingança. Vai jogar o melhor futebol da vida dele e vai parecer melhor que Musiala, por exemplo. Pode
ser que ele faça isso. Ele tem futebol pra isso. Mas será que ele vai querer? Não sei. Esse que é o ponto. Só que eu sei de um time que quer. O Real Madrid quer. O Real Madrid quer muito, cara. O Real Madrid tá querendo muito. Tá todo mundo ali hypado. Vestir a camisa do Real Madrid, ela pesa. Não em questão de você ganhar um jogo grande, mas na questão de você saber da responsabilidade que é vestir essa camisa. Todo mundo que veste a camisa do Real Madrid não faz corpo mole, cara. Você quer jogar o melhor futebol que você tem. Você quer ser o melhor profissional que você pode ser. E isso pra mim é muito importante. A gente tem um jogo de um time que parece não querer estar aqui, com um time que parece tá dando 100% pra encaixar o mais rápido possível e tentar ganhar o torneio. Então, cara, não tenho como premiar mau comportamento, por isso o Real Madrid pra mim passa, na minha opinião. Tem que passar e eu acho que o Real Madrid tem que fazer um belo jogo na semifinal. É isso. Bom, essa aqui é a minha análise do Mundial de Clubes, dos clubes que passaram por aqui. Essa aqui é a minha visão sobre eles. Pode ficar à vontade pra deixar os palpites de vocês na aba de comentários, se vocês quiserem botar lá, Palmeiras e Chelsea, passa Palmeiras, fulano de tal, passa tal fulano. Se você quiser, pode ficar à vontade. Também, se possível, me dê um like aí no vídeo, ajuda bastante o canal. Também tem opção de hype aí na aba de comentários, você passando pro lado me dá um hype gratuito, esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você quiser ter um contato maior comigo, me perguntar coisas e tudo mais, você tem meu Twitter, cara, @ddcorvo, você me segue lá, pode mandar o que você quiser lá, perguntar na aba de comentários, a galera sempre interage por lá. Tô sempre lá pra poder interagir, responder coisas e tudo mais. É isso, cara, é lá que você vai ter um contato maior comigo. Essa é apenas minha visão sobre o Mundial de Clubes. Eu tô gostando, a partir daqui, né, as oitavas de final eu gostei muito dos jogos, diferente do que foi na fase de grupos. Eu acho que aqui a coisa esquentou e aqui tá valendo muito a pena assistir todos os jogos. Não é um jogo, é todos. Todos vocês conseguirem assistir, assistam, porque tá valendo a pena agora. Enfim, rapaziada, agradeço a presença de todos. É isso, valeu, tchau.